A ASA, e esse próprio artigo aí sugere algumas recomendações. A ASA, que é a Sociedade Americana de Anestesia, ela elaborou algumas orientações e alguns questionários que a gente pode utilizar quando for fazer o teste pré-operatório para cirurgia eletiva. Então, se o paciente tem suspeita, se o paciente tem a doença confirmada ou está sintomático, um sintomático respiratório, ou já teve a doença sabidamente e ainda pode estar transmitindo essa doença, transmitindo o vírus, você deve suspender a cirurgia. Então já sabe que não se deve fazer cirurgia em pacientes suspeitos, confirmados, porque se você fizer a cirurgia, se o paciente tiver com a doença, mesmo assintomático, ele aumenta muito a mortalidade. Então todos os pacientes que foram ser submetidos à cirurgia nesse período devem ser interrogados a sintomas em relação a sintomas respiratórios. Quais sintomas? Febre, tosse, dispneia, mialgia, né? Odinofagia, dor de garganta, perda do olfato, anosmia, perda do paladar. Então esses pacientes precisam ser interrogados ativamente, principalmente ou na véspera ou propriamente no dia de cirurgia, para que a gente não faça cirurgia nesse paciente com doença, tá? Mesmo você fazendo um interrogatório sintomatológico no pré-operatório, existe uma grande chance de ser falso negativo. O paciente ter a doença, né, e não ter nenhum sintoma respiratório ou algum sintoma desse questionário. Então, os cuidados com EPI, equipamentos de proteção individual, devem ser mantidos, principalmente nos procedimentos que vão gerar aerossóis, né? Então, você vai fazer uma intubação endotraqueal, você vai precisar utilizar todos os equipamentos de proteção individual, tem que ser mantido. Não tem nenhum sintoma, mesmo assim use o seu EPI, tá? Então, é uma recomendação do CDC, da ASA. A ASA ela tem um site, a Sociedade Americana de Anestesia tem um site com perguntas e respostas bem interessantes sobre Covid-19, juntamente com a Fundação APSF, que eles têm se unido e têm feito publicações a respeito do Covid, né? Então vocês podem acessar, grande parte da aula eu me baseei de informações a partir dessas fontes. A ASA, a PSF, CDC, tá? Então, ela recomenda que se for fazer uma cirurgia eletiva, você faça o teste para o Covid-19 antes do agendamento da cirurgia, tá? Se esse paciente estiver confirmado ou suspeito, você adia até que o mesmo esteja assintomático e você tem que marcar essa cirurgia com tempo suficiente para que ele não esteja mais transmitindo a doença, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Então, você tem a recomendação de fazer o teste. Então, se o paciente fizer, de preferência, 2 testes negativos com intervalo de 24 horas em relação à presença de partículas virais, do PCR, né? De partículas do vírus em suave. Então, se você fizer 2 exames com intervalos de 24 horas e eles estando negativos, você estaria autorizado a fazer a sua cirurgia eletiva, tá bom? Em relação ao profissional de saúde, então é bom até falar que essa é uma publicação que foi feita pela Sociedade Brasileira de Anestesia, SBA, junto com várias outras instituições, inclusive o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Como vocês podem ver aqui, é uma publicação eletrônica, onde existe uma estratégia para orientar o retorno da atividade dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, a gente tem tido muitos afastamentos em relação a infecção por essa doença. Os pacientes têm sido acometidos por Covid-19 e estão se afastando. Então, como é que a gente pode orientar os profissionais e de forma semelhante a gente estender esse raciocínio para os pacientes? Então, se o profissional já teve a doença, a gente tem 2 estratégias para ele retornar à atividade, né? Então, vamos lá, baseada no teste e baseada só na anamnese. Então, baseada no teste, o paciente tem que ficar o quê? Tem que estar sem febre, certo? Claro que sem uso de dipirona, paracetamol, não pode estar usando nenhum anti-inflamatório nem antitérmico para isso. Então, o paciente tem que ter resolvido a sua febre, tenha tido melhora dos sintomas respiratórios, né, como tosse, falta de ar. Então, o paciente deve ter melhoras o resultado de pelo menos um ensaio molecular para a Covid-19 em amostra suave negativa, tá certo? Você recomenda 2 com intervalo de 24 horas. Aqui, para profissionais de saúde, essa nova publicação recomenda pelo menos um negativo
Então esse paciente estaria autorizado a retornar às atividades, tá? Se a gente acredita que em alguns locais a disponibilidade de exames não é tão fácil, né, devido à demanda, então a gente pode entender que existe uma estratégia também que não é baseada no teste. Então do lado direito você pode observar que é em cima de um interrogatório sintomatológico. Então um profissional que ficou ausente do trabalho, né, ele pode retornar às atividades até que pelo menos 3 dias sem febre, tá? Sem utilizar medicações, né? Então 3 dias de resolução da febre, tenha ocorrido melhora dos sintomas respiratórios e 14 dias desde que os sintomas apareceram pela primeira vez, tá? O CDC em relação aos pacientes, ele bota 7 dias, mas aqui eu acredito que é mais seguro você esperar pelo menos 14 dias da resolução da doença, né? Da aparecer os sintomas, 14 dias depois você estaria já apto, sem necessidade de um teste, né? Uma estratégia não baseada em teste para retornar suas atividades, tá? Então, eles sugeriram também em relação às cirurgias esse algoritmo. Então, vocês podem observar, por exemplo, se for uma cirurgia de emergência, lembrando que esse paciente vai ser submetido à intubação, vai acessar o trato respiratório até o trato intestinal, pode ter uma liberação de aerosóis e facilitar a contaminação de toda a equipe, você vai ter que ter os cuidados de gotícula e usar a máscara N95. Cirurgia de emergência tem que fazer. Não estou falando se o paciente tem ou não, não sei se o paciente tem ou não Covid-19, certo? A cirurgia de emergência, no contexto atual, todos os profissionais vão precisar fazer o cuidado com as gotículas e usar a máscara N95. A gente vai falar mais posteriormente, tá? Agora, se é uma cirurgia eletiva, né? É uma cirurgia de urgência ou uma cirurgia eletiva essencial, precisa ser feita, tá? A gente vai ver aí ó, do lado esquerdo, se for um procedimento de alto risco para contaminação, como por exemplo, vai acessar o trato respiratório, vai acessar o trato digestivo, incluindo procedimentos endoscópicos. A endoscopia também libera muito aerosol, certo? Você vai fazer aquela triagem de sintomas, perguntar se o paciente tem febre, se tem odinofagia, anosmia, dispneia, tosse, nos últimos 14 dias, tá? Se for positivo, você tem que pensar em adiar a cirurgia. Na cirurgia eletiva, vamos adiar. É uma urgência, você vai ter que avaliar isso, certo? Não é possível adiar a cirurgia, vamos fazer o PCR. Vamos fazer o exame RT-PCR para ver, colher o suor para ver se o paciente tem coronavírus ou não, Covid-19. Se for positivo, certo? A gente vê que existe um risco muito elevado de contaminação da equipe e até piora do paciente, então você tem que conversar com toda a equipe cirúrgica, conversar com o hospital, conversar com as chefias para saber se realmente vai fazer a cirurgia ou não, tá? Estamos falando de cirurgia de urgência. Se for um eletivo, você pode considerar adiar a cirurgia, né? Se for negativo, você colheu o exame e foi negativo, então você vai ter o risco padrão, né? Que é esse paciente, ele não tem esse coronavírus, né? Porque colheu o exame, deu negativo, você vai seguir com os cuidados cirúrgicos habituais, tá? Se essa cirurgia, lá em cima de novo, cirurgia eletiva, cirurgia de urgência eletiva essencial, lá direito, ó, procedimento de baixo risco, tá certo? Então, é um procedimento que vai liberar pouco aerosol, certo? Uma cirurgia de pele, uma retirada, cirurgias que não vão acessar o trato intestinal nem o trato respiratório, você vai fazer a triagem de sintomas, tá? Se for triagem positiva, você vai considerar adiar a cirurgia. Se não for possível, vai fazer o exame de PCR, como tá vendo, certo? Se for negativo, risco padrão, positivo, risco elevado, vai conversar com toda a equipe, com o paciente e avaliar se realmente vai prosseguir a cirurgia. Se for uma triagem de sintomas negativos, seguir o risco padrão. Então, sempre que possível, triagem, sempre que possível, adiar a cirurgia, né? Não tem como adiar, vamos fazer a cirurgia, ok. Então, triagem de sintomas. Triagem de sintomas positiva, tenta adiar a cirurgia. Não é possível. Vamos fazer o exame RT-PCR e conversar com o paciente, com a equipe, para ver se realmente vai ser necessário fazer a cirurgia desse paciente, tá?